o seu chamado para a obra? Você tem um chamado de Deus para a sua obra? Qual é o papel de uma pessoa que é chamada? Quando Deus chama a pessoa, o que acontece quando Deus chama a pessoa para a obra? A pessoa pode se titular como apóstolo, bispo, evangelista, pastor, diácono? Ou seja, qual é o papel de uma pessoa? Primeiramente, quando Deus chama uma pessoa para a obra, essa pessoa, ela é totalmente desligada desse mundo. Amém? Quando Deus chama alguém para uma obra, é porque Deus já planejou para essa pessoa um futuro melhor. E essa pessoa vai ser útil no reino de Deus. O reino de Deus precisa dessa pessoa para levar o evangélico para toda criatura. Primeiro ponto, você é batizada no Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, você começa a entender a Escritura mais facilmente porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Então você vai examinar a Escritura e vai passar a entender e interpretá-la mais facilmente. Segundo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Presta atenção, diz assim, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolo, veja só que é no plural, apóstolos, e outros para profetas, e outro para evangelistas, para mestres e doutores. Presta atenção. O apóstolo Paulo, ele deu uma lista, ele fez uma lista das pessoas que seria chamado para o ministério. Primeiro, apóstolo. O que é um apóstolo? Apóstolo é alguém que é enviado para fora. No grego quer dizer alguém que é enviado para uma missão. E qual é o dom de apóstolo? Apóstolo, ele é superior aos demais cargos, porque são cargos locais. E o apóstolo é um cargo territorial, quer dizer, o apóstolo é aquele que vai para uma missão, para fora de um território, e quando ele chega em um território, ele começa a abrir igreja, ele começa a formar discípulos, começa a formar um corpo ministerial. E junto com esse dom que ele tem de ir plantar igreja, o dom de pôr os fundamentos dentro da igreja. O fundamento da igreja vem através do apóstolo. É o apóstolo que coloca o fundamento. E depois vem o profeta. Qual é o ministério profético? O ministério do profeta é exaltar a igreja, repreender a igreja e trazer a revelação de Deus para a congregação. O profeta recebe de Deus essa revelação e ele entrega ali para a igreja, para a liderança que está ali na igreja, amém? Esse é o papel do profeta. É uma hierarquia espiritual. Terceiro, evangelista. Qual é o papel de um evangelista? O papel de um evangelista é sair evangelizando territorialmente. Amém? Ele tem a missão de espalhar o evangelho no seu derredor ali e trazer os pecadores para se remir ali dentro da igreja. Esse é o papel do evangelista. Porém, existe evangelista como Filipe, no livro de Atos, capítulo 8, aonde ele chegou em Samaria, o evangelista Filipe, ali teve cura, milagre, ali teve pessoas sendo curadas de enfermidade, pessoa que passou a andar de cadeira de roda. Então o evangelista, ele vai em um local territorial, ele evangelista aquele lugar, e dali Deus dá uma direção para ele ir
para outro lugar. Quando Filipe saiu de Samaria, a Bíblia fala que ele foi arrebatado, né? Foi arrebatado pelo Espírito para outro território. Para quê? Para pregar o batismo para aquele homem que era da corte ali, da rainha que vinha da Etiópia para sacrificar em Israel. Ele interpretou a Bíblia para aquele homem, amém? Qual é o trabalho de um mestre? O trabalho de um mestre é ele examinar a Escritura, trazer a revelação da Escritura de dentro para fora. Esse é um papel de um mestre. Quer dizer, ele vai fazer uma exegese, uma hermenêutica, para interpretar a Bíblia, e ele vai entregar para o pastor, olha só, ele vai entregar para o pastor a revelação da Escritura. Esse é o dom de mestre. Ele vai trazer o ensinamento e as bases apostólicas para dentro da congregação. Ele vai trazer um tema desboçado e vai entregar para o pastor. Amém? E o pastor vai ingerir dentro dos cargos ministerial. E o papel do pastor? O papel do pastor é um papel local. O pastor, ele tem a obrigação de cuidar de uma igreja local. Quando uma igreja local é fundada por um apóstolo, ou seja, com qualquer pessoa que foi enviado para aquele território, ali é enviado um pastor integralmente, entende? Então ele vai trabalhar integralmente na obra de Deus. Ali ele vai trazer o arrependimento, a exortação, ele vai trazer, ele vai repreender o pecado das ovelhas, ele vai tirar a lã das ovelhas, ele vai trazer as ovelhas para o arrependimento, para o batismo. Então o pastor, ele cuida da congregação. Esse é o papel de um pastor. Ele cuida de uma congregação, e daquela congregação ele começa a abrir a filiais territoriais. E o pastor está ali apto para abrir os cultos, dar oportunidade, trazer a liturgia do culto, é o salmo, e no final do culto o pastor, que é o sacerdote daquela congregação local, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a saudação final. A saudação final para a pessoa ser abençoado. Mas o que eu quero falar é o seguinte: qual é o seu chamado? O seu chamado é apóstolo? O seu chamado é profeta? O seu chamado é evangelista? O seu chamado é mestre? É pastor? Ou é uma liderança? Ou é para ser obreiro? Ou é para ficar ou é para ficar como porteiro cuidando da igreja, né? Ou é para servir a ceia? Qual é o seu chamado? Ô bispo, como que eu descubro o meu chamado? O chamado que você vai descobrir é quando você sentir aquele desejo dentro de você para uma tal missão. Um médico. Por que a pessoa estuda para médico? Porque essa pessoa tem um desejo de cuidar das feridas das pessoas, e o coração dele ou o coração dela anseia para curar aquelas pessoas fisicamente, né? Vamos supor o ministério de libertação. É quando você sente o desejo de libertar as pessoas e ver aquela pessoa livre da mão do maligno, amém? Deixa aí seu comentário. Qual é o seu chamado? Qual é a área que Deus usa você especificamente? Fala, bispo, eu tenho um dom de liderança, então é nesse dom que Deus vai te usar dentro da igreja. Ô bispo, eu tenho um dom de evangelismo, é nessa área que Deus vai te usar. Deixa aí no comentário. Deixa aí a sua mensagem. Fala, bispo, eu aceio para esse ministério. Eu quero fazer essa obra crescer na minha vida. Então é por aí que Deus chamou você para a obra. Amém? Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Qual é o seu ministério que Deus entregou na sua responsabilidade para você levar o reino de Deus para aqueles que sofrem?
Porque tem pessoas agora que estão sofrendo, precisando do seu ministério. Que nem o bispo. Aonde eu chegar, Deus me usa, me cura, libertação, revelação, palavra, ensinamento, liderança, fundamento da igreja. Então, o meu ministério é um ministério que tem exemplo para aqueles que estão começando na fé, ou até para aqueles que já têm 10, 20 anos de igreja, que não descobriu o seu ministério ainda, precisa de um ensinamento profundo para alcançar aquilo que Deus quer. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.